Boa noite para todos. O meu nome é Wilson Barbosa. Esse é o canal do Despertar da Alma, Ciência e Espiritualidade. Então hoje eu vou falar sobre duas coisas, tá? Primeiro de algumas experiências que eu estou fazendo aqui. E a primeira dessas experiências que eu falei no vídeo da semana passada foi sobre o ganso de sangue. Tá? O ganso de sangue ele é uma coisa bem simples de ser feita, tá? Não é muito divulgado, não sei porquê, mas deve ter seus motivos aí, né? Então esse ganso de sangue foi feito no dia 6/8, tá? Que foi semana passada. Amanhã ou depois de amanhã, mais tardar, eu vou começar a fazer a lavagem dele. Como que eu fiz ele, né? Tem aqui um tubete bem fechadinho, ok? Vou deixar ele guardado aqui. Então eu peguei esse tubete, coloquei mais ou menos 1 a 2 ml de sangue, tá? Que foi extraído do meu organismo. E coloquei também uma colherinha de sal marinho, soda cáustica de 99% de pureza e cloreto de potássio também uma colherinha. E água. E água que foi água, não tinha água destilada, coloquei água filtrada, tá? Purificada, ok? Bom, a quantidade de soda foi o equivalente, aproximadamente, digamos assim, o tanto quanto que eu coloquei de sangue, de sal e de cloreto de potássio. Tá? Essas três substâncias, então eu coloquei uma quantidade equivalente. Por quê? Porque a soda tem que dissolver deixar isso em partículas pequenas, né? Minúsculas. Tá? Então foi por isso que eu coloquei então aproximadamente a mesma quantidade. Claro, pequenas quantidades, deu mais ou menos até aqui, e aí o restante eu acrescentei de água. Tá? E aí ele tinha começado a coagular um pouquinho o sangue, aliás, ele coagulou aqui dentro, tá? No contato com o tubete. E eu vou começar a lavar, tá? O processo de lavagem é colocar dentro de um pote com água e, e depois ir tirando só a água de cima, tirando, até que ele fique totalmente claro, né? Aproximadamente aí deve dar umas 10 lavagens mais ou menos, tá? E aí eu vou começar a usar. Vou acrescentar nesse ganso de sangue, depois que ele estiver lavado, que não tiver mais sal, eu acho até que vou separar ele em dois. Eu vou deixar uma parte sem lavar, vou guardar uma parte sem lavar, talvez a metade, e a outra metade eu vou lavar. Uma coisa assim, tá? Vou guardar para, quem sabe, fazer novas experiências no futuro. Com aquele sangue, que é o meu sangue, né? Que é o meu gans pessoal. Bom, então, eu estou fazendo uma outra experiência que eu comecei, tá? Que é uma experiência que eu fiz, uma mistura para colocar nos meus olhos. Eu tenho uma certa deficiência de visão, tanto para perto quanto para longe, e eu estou querendo reverter isso. Então eu fiz CO2, NO, o Q e um pouquinho de gás de CH3. Tá? Foi colocado aqui dentro, coloquei também um pouco de grafeno, já estou começando a fazer as experiências com grafeno, e também essa semana eu coloquei uma pastilha de raio infravermelho longo junto, acoplado nos vidros, né, nos plásticos de grafeno, aminoácido de Q e aminoácido do copo da vida 1. Né? Então é isso. E, bom, pessoal, para falar exatamente das minhas experiências é isso. Tá? E eu trouxe eu já tinha esse depoimento há mais tempo, mas eu estava aguardando um pouquinho para esperar a poeira sentar. Eu coloquei um vídeo na internet, depois eu acabei tirando esse vídeo, que falava sobre o Portal Galáctico. Bom, o Portal Galáctico é um portal que eu recebi aqui mesmo, né, em São Francisco de Paula, depois de começar a tomar os GANs. Tá? Foi o Portal Galáctico e eu coloquei também a primeira postura, a primeira posição do toroide humano. Tá? Porém, durante aquela semana, eu recebi algumas indicações que chegaram até mim de diversas formas, de que eu não deveria colocar aquilo ali a nível público, assim que qualquer pessoa pudesse acessar. Não porque, digamos assim, não que eu não quisesse, mas que eu não deveria por uma série de circunstâncias. E uma dessas circunstâncias era a questão de que eu ainda não estava pronto para fazer
uma correta ancoragem a nível, digamos assim, um grupo muito grande de pessoas que eu não conheço, né, que estivesse acessando aquela energia. Eu senti durante aquela semana algumas diferenças na minha, da forma como eu estava acessando então o portal. Junto com isso, eu recebi algumas indicações, algumas vieram através de sonhos, outras através de palestras que eu estava assistindo na internet, nas quais me era indicado claramente que eu deveria suprimir aquilo, né? Eu custei um pouquinho até fazer isso, eu tive que passar por 3 momentos específicos e foi aí que eu resolvi tirar. Mas, eis que, né? Eu já tinha passado por algumas pessoas, na verdade 2 pessoas, as posições, tá? E eram pessoas, as duas são pessoas que compraram o bastão, que é o bastão de cura, né? O bastão do campo unificado. E ambas as pessoas tinham acessado já de antemão a frequência do campo unificado, né? Digamos assim, eu compartilhei com essas pessoas e através do nosso diálogo, através da minha sensibilidade, da minha empatia, mesmo que as pessoas estivessem longe, uma aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e outra no estado de São Paulo, eu pude perceber que ambas tinham acessado a energia do campo unificado com o bastão, né? Ou essa acho que foi até antes do bastão, tá? Foi antes. Então, uma dessas pessoas fez um relato, mandou um relato para mim, que é a Alexandra, que mora no interior do Rio Grande do Sul. E eu resolvi, então, eu estava aguardando o momento mais propício, né, aguardando para ver, na verdade, se eu ia colocar esse relato ou não, para que as pessoas pudessem escutar. Essa pessoa já está usando o bastão, essa pessoa já mandei para ela também os GANs, que é o CO2NO e também o copo da vida 1 e 2, para ela ficar preparada e também aminoácidos, tá? E ela começou a tomar, pedi para ela, hoje estava conversando com ela, ela disse que, né, me deu não é dicas, ela fez algumas colocações da utilização do GANS e eu pedi para ela fazer uma gravação de voz para mim poder colocar. Então vai ficar para um próximo momento, mas nesse vídeo então aqui eu já elaborei já o contexto, porque veio do WhatsApp, né? E vocês vão poder escutar então na íntegra, né? São 4 gravações seguidas. A experiência dela com o campo unificado, na verdade é mais que o campo, é um acesso até, digamos assim, nosso portal galáctico. Tá bem, pessoal? Então, em seguida, agora já estou colocando, fiquem todos à vontade, né? Fiquem bem e desejo a todos um ótimo final de semana. Fiquem bem, paz e luz. Wilson, tudo bem? Eu não sei se tu tá ocupado, então eu vou te deixar aqui um, um relatozinho do que me aconteceu aí ontem à noite, durante a semana, com o exercício das práticas, né? Não tem condição de eu fazer todo dia, né? Por mais que a gente queira, não tem como. Sempre tem uma coisa ou outra que é prioridade, daí. Mas eu tô aqui fazendo meu fogo agora. Eu fiz tô procurando fazer a manta, usando o bastão na água. E junto quando eu faço a manta também, né? Então, algumas coisinhas eu sempre vou fazendo. A prática é aquela da abertura da galáxia ali, do portal. Eu acho que eu fiz umas 3 vezes essa semana. Eu acho que fiz aquela que nós fizemos junto e fiz mais umas 3 vezes, contando com a de ontem à noite. Sai tudo torto, não sai bem desenhadinho, né? Sai tudo torto. Mas estou começando a pegar prática. Então, durante a semana, quando eu fiz ali,
eu vi, eu acho que assim, umas 3 vezes também durante a semana, o símbolo do infinito, ele parecia para mim, assim, sabe? Umas coisas assim, né? Porque eu tenho bastante conexão, assim, com esse lado, assim, dos elementais, né? E da clarividência. Então, normalmente eu vejo, assim, forminhas e serizinhos, assim, né? E essa semana, daí, quando eu comecei a trabalhar fazer os movimentos, começou a me aparecer o símbolo do, do infinito. Quer dizer que era uma resposta, né? Eu entendi assim como que uma conexão, né? Como se tivesse sendo feita uma conexão ali, como se aquilo estivesse presente, né? Ativo no astral, né? No espiritual. Tá, e aí é bom, né? Que daí a gente percebe que é uma coisa que tem poder, né? Daí eu fiz ontem à noite. Já tinha ido dormir quando eu fiz. Eu entendo que não tenha assim nada a ver com os elementais a prática, né? Mas esse negócio dos elementais, na verdade, é uma estrutura hierárquica, né? E eu sempre recebi assim. Uma vez eu tentei escrever um livro, acho que em 95, 97 eu tentei escrever um livro sobre minhas experiências com eles, mas não deu certo, eu não sou uma boa escritora. Eu não consigo separar as coisas assim pessoais, sabe? E daí virou uma miscelânea, aquilo eu queimei tudo. Mas eu tenho muitas experiências com eles, assim. E quando acontece uma movimentação dos elementais, quando eu sinto, às vezes são eles que trazem coisas superiores, como se fosse uma hierarquia, sabe? Como nos orixás, né? Uns mais nas esferas, trabalhando nas esferas mais baixas, uns trabalhando nas esferas mais altas. Então, às vezes, os elementais, eles vêm abrir a consciência, a gente sente aquele burburinho, sabe, aquele movimento, aquela coisinha, tu já começa a apurar os sentidos porque tu sabe que tem alguma coisa. Eles são forcinhas que ficam chamando a gente, né? E às vezes isso faz conexão com coisas superiores bem maiores, eles chamam, né? Então, como se fosse assim um escalão, né? E eles vêm primeiro, assim, então aparece aquele burburinho deles e eles trazem uma coisa maior, né? Mas eu não chegou a ter conexão com o elemental, mas eu vi assim a forma me apareceu assim 2, 3 vezes nas coisas, né? E a primeira vez que eu fiz, logo depois que nós fizemos juntos, eu também senti assim uma proteção grande, sabe? Eu fiz e aquilo me acompanhou, assim, sabe? Aquilo me deu uma estrutura, assim, de proteção, assim, sabe? Uma coisa bem legal, uma coisa bem perceptível. Então, daí eu fiz ontem à noite, né? E aí eu fiz e estava para dormir pensando numa coisa, numa outra, assim, né? Sonhei com a minha mãe essa semana, devo ter pensado no meu irmão e me veio muito rápido, assim, sabe, o pensamento do meu irmão procurando a minha mãe, tipo assim, ela tá aí ainda? E aí eu me lembrei que era minha mãe e me lembrei que a energia dele poderia estar procurando ela, porque eu tenho que falar com ele que eu acredito que às vezes ela esteja por aí. Eu estive com ela aí uma manhã e a outra tive um sonho com ela que ela disse que ficaria aqui. E normalmente quando essas coisas acontecem eu fico ligada porque às vezes é isso aí mesmo, né? Então foi uma coisa muito rápida, tipo assim, as coisas que estavam passando no meu mundo, assim, né? Essa coisa. E aí eu fugi daquilo, assim, né? Eu saí daquilo e eu me vi saindo na minha área, assim, aqui eu tô com a minha cozinha, né? Com a porta aberta, eu vejo a área e depois o portão lá na frente. E aí eu me vi andando, assim, né? E
andando para fora assim e fazendo círculos com a mão no ar. Não era necessariamente o desenho que nós fazemos, mas eu me via assim, sabe, bem alegre assim, fazendo círculos no ar. Quando eu me vi aquilo, quando eu vi aquilo, que foi uma visão veio fora de qualquer pensamento, né? Porque eu estava pensando em outra coisa, surgiram aquelas energias, só que aquilo me veio assim e me tirou daquilo, dos meus pensamentos. Daí eu vi se aproximarem, abrir um espaço assim, mas não tinha clareira, uma coisa bem sem brilho, assim, sabe? Não foi assim uma coisa muito over. Mas eu vi assim chegar uns três seres mais ou menos assim, sabe? Um mais na frente, eu acho que tinham dois atrás, e só o na frente que falou assim. E eram seres intergalácticos, sabe? A cabeça, os ombros arredondados, assim, sem roupa, né? A gente percebe que é da galáxia. Porque eu não. Claro, a gente faz, né, buscando a galáxia, mas tu não sabe o que aparece, o que não aparece, né? E eu tenho bastante conexão com a galáxia, assim, com seres extraterrestres, assim. Na, no meu caminho pessoal, assim, e nas cerimônias, quando a gente toma a ayahuasca e o daime. Porque as coisas aconteciam, e eu via que era chamada, e um dia eu comecei a me incomodar com aquilo, sabe? Eu digo me incomodar porque são energias que envolvem a gente, né? Então teve uma época que foi assim, aquilo começou a fazer umas brincadeiras comigo, né? Tipo, brincar, que era uma abelhinha na minha goiabeira, porque eu tenho abelha mirim e tenho uma goiabeira. Eu adoro subir na minha goiabeira, adoro. Para mim ela tem uma energia assim, nossa, eu já senti muita coisa em cima daquela goiabeira. Eu não tô querendo falar porque tem a ministra que é a Damares Horrenda, né? Que ela fala que ela viu Jesus na goiabeira. Quando ela fala isso, eu me arrepio, porque a minha goiabeira é santa, a minha goiabeira é divina, a minha goiabeira tem alguma coisa ali que não é normal. Ela é muito flexível, né? É muito flexível os galhos da goiabeira. Então, quando tu fica ali em cima e o vento balança, é uma coisa assim que não tem como explicar. Eu já tive sensações ali assim incríveis, sabe? É uma coisa realmente. E eu me preocupo muito com as minhas abelhinhas. Então, teve uma época que aquilo brincava muito comigo, tipo, sabe? Chegava como se fosse uma abelhinha e aí eu ia atrás daquilo com a mente e aquilo ia pra goiabeira e de repente aquilo me puxava e pegava a minha consciência, assim, sabe? E não que fosse ruim de maneira nenhuma, mas me tirava do meu centro, assim, né? Me chamando com muita força. E um dia eu comecei a questionar, eu disse assim, mas isso, da onde que vem? Quem é que está fazendo isso? Aquilo me chamou a atenção porque eu queria ver a fonte, né? De quem é que estava comandando, fazendo, enfim, essa. Eu vi que tinha uma raiz. E foram mais uma ou duas sessões e eu vi se apresentarem para mim daí os extraterrestres, né? Com uma mandala como se fossem veios de aço, assim, de aço derretido, sabe? Como se fosse um níquel, uma coisa assim. E aí aquilo vinha assim de cima e formava uma mandala no chão, assim, sabe? Muito bonito. Enfim, eu tive algumas conexões bem fortes com eles, né? E a gente identifica que essa é uma família que, enfim, está acolhendo a gente, né? Desde que eu entrei na minha casa espírita, com 15 anos, comecei a ter os aprendizados. E lá a gente falava muito sobre extraterrestres, né? Recebíamos muitas psicografias. Então a gente entende que é esse amor, né? Esse amor que é como se fosse uma coisa de família, assim, né? Que eles estão conectados com a gente, auxiliando. E daí eles apareceram assim, né? Como formou assim tipo um V, assim, né? Com a ponta para mim. E eles chegaram ali naquele canto sem muito glitter, assim, né? E aí ele só se aproximou, assim, o fundo também era meio escuro, assim, só dava para ver aquele canto que se formou, assim. Daí ele disse assim, como é que tu tá? Agora cheguei a me emocionar.
Ele disse assim, como é que você está? Como você está? Porque eles não falam, é mental, né? Como você está? Quando ele falou isso, eu estava meio no sono, meio no não sono, assim, eu não respondi, porque no meu entendimento, no meu aprendizado, a gente não responde. No momento que tu responde, tu traz toda a energia para ti e aquilo se vai. Então eu não respondi, eu fiquei ligada neles, né? Daí eu só me percebi assim que eram eles, como sempre, né? Há muitos e muitos anos já me acompanhando, pedindo como é que eu estou, porque sempre me pedem, né? Como é que eu tô, como é que eu tô, como é que eu tô. Então veio essa preocupação, esse amor, né? E aí eu senti aquilo, né? Muito profundamente assim, e não respondi. Fiquei pensando em como é que eu estava. E é o que eu te falo, né? Ultimamente, nesses últimos 2 anos, eu, graças a Deus, consegui superar muita coisa e tô bem, né? Mas aí, eu ficando nesse sentimento, é como se viessem umas outras energias por trás de mim, outras coisas, assim, e eu daí senti que ainda tinham muitas coisas, assim, apareceu, sabe, que tinham muitas coisas ainda que me traziam insegurança. Então veio a resposta de que ainda eu não estava bem, né? E depois disso eu não me lembro mais, realmente eu não me lembro o que aconteceu depois disso. Talvez tenha acontecido alguma coisa, eu acho que eu tomei consciência, assim, sabe? Antes de dormir, assim, eu pensei, né, revi o que aconteceu, assim, e acho que logo eu apaguei. Mas foi, assim, uma percepção de que realmente é um portal, porque eu nunca tinha feito isso assim, por minha própria força, assim, sabe? Sempre acontecia, claro, em momentos que às vezes a gente precisa de ajuda e a gente busca e faz e dá, enfim, faz das tripas coração, né? Então, às vezes tem aquela retribuição, né? E às vezes em momentos especiais de cerimônia também, né? A gente sempre sente, assim. Mas achei, assim, que era interessante de eu te contar, né? Porque eu achei muito legal.